Olá, tudo bem? Se não está, vai ficar. Nossos olhos estão em constante movimento e enquanto alguns destes são controlados, muitos ocorrem inconscientemente. Os olhos não só refletem o que está acontecendo no cérebro, como também podem influenciar a maneira como nos lembramos das coisas e tomamos decisões. Quando lemos, por exemplo, fazemos uma série de deslocamentos oculares muito rápidos. A comunicação verbal abrange apenas uma pequena parte do que estamos constantemente expressando. Nossas palavras nem sempre comunicam o que realmente queremos dizer. Elas são filtradas pelos condicionamentos sociais ou pelas circunstâncias. Algo muito diferente ocorre com os olhos, por isso são chamados de janelas da alma. A linguagem dos olhos é basicamente inconsciente. Não temos controle sobre a forma de olhar, a dilatação das pupilas ou a umidade dos olhos. Podemos chamar então de linguagem das pupilas. As pupilas muito sutis, que muitas vezes passam desapercebidas, no entanto, elas têm uma linguagem própria e é possível decifrar. Será mito ou verdade que as pupilas dilatam quando vemos algo que gostamos? Segundo os especialistas no assunto, é verdade. Pode parecer estranho, mas tem uma explicação. Podemos controlar o que dizemos e o que fazemos, mas a linguagem dos olhos é basicamente inconsciente. E reitero uma vez mais, que por este motivo são chamados de espelhos da alma. Lembremos que não temos controle sobre a forma de olhar, a dilatação das nossas pupilas, e são mesmo essas informações que trazem à tona muito do que se passa pela nossa cabeça. Nossas pupilas mudam automaticamente de tamanho de acordo com as circunstâncias e sem nos pedir licença. Exatamente isso que acontece o tempo todo sem percebermos. Nossas pupilas mudam de tamanho de acordo com as circunstâncias e sem a nossa intervenção. Normalmente as pupilas se dilatam quando vemos um objeto interessante e aceitamos sem hesitação, ou então na penumbra quando temos dificuldade de enxergar alguma coisa. Então, se as condições de iluminação são normais, a dilatação da pupila é sinal de interesse e atração. E em contrapartida, quando estamos diante de algo que rejeitamos ou sentimos medo, as pupilas se contraem. As pupilas contraídas demonstram hostilidade ou mau humor. Normalmente, as pupilas se dilatam quando vemos um objeto interessante que aceitamos sem hesitação. Ou então, na penumbra, quando temos dificuldade de enxergar alguma coisa. Então, se as condições de iluminação são normais, a dilatação da pupila é sinal de interesse e atração. E em contrapartida, quando estamos diante de algo que rejeitamos ou sentimos medo, as pupilas se contraem. As pupilas contraídas demonstram hostilidade e mau humor, mesmo que não estejamos olhando diretamente para o objeto que nos desagrada. Se pararmos para observar, além de semicerrar os olhos, uma pessoa que está pronta para atacar tem as pupilas contraídas. Os olhos estão sempre se movimentando, inclusive quando estamos dormindo. São movimentos nas pálpebras ou no globo ocular difíceis de captar, mas existem alguns movimentos que conseguimos analisar e explicar. Estes são alguns exemplos deste vasto universo que a comunicação não verbal nos comunica constantemente sem sequer nos darmos conta disto. São úteis para desvendar o que dizem as pessoas com quem falamos e podem ter um valor significativo porque conseguem revelar dados isolados que estão gravados em nossa memória. Até o próximo episódio.